mais esse privilégio de poder ministrar a santa palavra do Senhor. Deus abençoe o pastor presidente, o pastor David, pelo convite, juntamente com a sua digníssima esposa Pamela. É isso? Guardei, né? Deus abençoe, juntamente com o vice. É o vice, o senhor? Sim. Juntamente com o vice e todo o corpo de obreiro. Nesta noite Deus tem grandes coisas para fazer nesse lugar. Quantos assim creem? Você que trouxe o teu exemplar bíblico, abra comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, o seu capítulo 5. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, o seu capítulo 5. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O seu verso 9. Marcos 5, do seu verso 9. Quem achou, diga vou para o céu. Não achou, diga me espere, porque eu vou também. Aleluia. O céu é para todos aqui. Bora lá. Marcos 5, 9. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Porque somos muitos. Essa tua Bíblia toma teu assento, glorificando, adorando essa tua Senhor. Glória a Deus. Amados, nessa noite eu quero destacar uma frase bem conhecida de Billy Graham, um dos maiores evangelistas de todo o tempo. Ele vai dizer que todo o encontro que temos com Deus, ele sempre tira um pedaço nosso e coloca um pedaço dele dentro de mim e dentro de você. Nesta noite, porventura, não será diferente, porque Deus, ele marcou esse encontro comigo e com você. E todo o encontro que Deus tem conosco, ele sempre tira algo nosso e coloca algo dele. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui por coincidência, mas pelo contrário. Se você está aqui, é porque Deus, ele tem um encontro com você nesse lugar. E você pode ter certeza de uma coisa: da mesma forma que você entrou, você não vai sair, porque a glória de Deus, ela se faz real. Se você entrou aqui abatido, você pode ter certeza que você vai sair daqui jubilando. Tem um novo tempo, tem uma nova história, porque hoje Deus chega com a resposta para você. O nome do Senhor será glorificado. Amados, é sabido por muitos, Paulo vai dizer para Timóteo que toda a Bíblia, que toda a palavra, ela foi divinamente inspirada por Deus. Ou seja, todos os autores da Bíblia, os 40 autores da palavra de Deus, foram divinamente inspirados pelo próprio Espírito Santo. A Bíblia, ela é composta por 66 livros, sendo 27 livros do Novo e 39 do Velho. 40 autores, totalizando nos seus capítulos 1189, mais ou menos 31.100 versículos. Todos foram divinamente inspirados pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo. Eu vou melhorar para que os irmãos possam entender como que a palavra ela foi escrita. A capa é do homem, pastora Pamela. A letra a qual foi escrito, a tinta a qual foi escrito, a letra é do homem. O papel é do homem, mas a palavra é de Deus. Aleluia. Eu vou repetir para você dar um glória a Deus mais alto. Eu vou dizer do Senhor. A capa é do homem, o papel é do homem, a tinta é do homem, mas a palavra é de Deus. Aleluia. A palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus, o escritor aos Hebreus vai nos dizer que ela é eficaz, mais penetrante do que qualquer outra espada feita por mãos de homem. Ou seja, aonde você não entra, a palavra do Senhor entra. Aonde você não vai, a palavra do Senhor vai. Porque a palavra de Deus, ela é apta para discernir as intenções do coração. Ela penetra na divisão da alma e
Sabe o que Deus está dizendo aqui nessa noite? Aonde você não pode ir, eu posso. Aonde você não vai, a minha palavra vai. Aonde você não entra, a minha palavra entra. Quantos aqui não lembram do centurião? Agora disse para Jesus: Senhor, o meu servo está prestes a morrer, está morrendo em casa. Jesus olha para o centurião e fala: eu vou lá. O centurião fala: Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Basta somente uma palavra, basta somente uma palavra, basta somente uma palavra, e o meu servo será curado lá. Aleluia. Sabe o que aconteceu? Por causa da fé daquele homem, o seu servo foi curado. Nessa noite Deus está dizendo: eu sou o mesmo Deus que opera de perto e sou o mesmo Deus que opera de longe. Aonde você não pode ir, a minha palavra vai. Louvado seja o santo nome do Senhor. Toda palavra ela foi divinamente inspirada. Quando Paulo escreve para os Éfesos, ou Efésios, como queira, eu quero destacar o seu capítulo 6. Paulo está preso em Roma, a domicílio, e segundo os estudiosos, 2 soldados, sendo escoltados por 2 soldados, um pelo decorrer do dia e o outro pelo decorrer da noite. Paulo, divinamente inspirado pelo Espírito Santo, ele vai escrever Efésios no seu capítulo 6, e ele vai dizer: vós, demais irmãos, revesti-vos todos do Senhor e na força do seu poder. Ou seja, Paulo estava dizendo que a igreja deve ser uma igreja a qual deve estar revestida no pastor dele, no pastor Davi, não, no Senhor e na força do seu poder. A igreja ela deve estar revestida no Senhor. Paulo, sendo divinamente inspirado pelo Espírito, conjecturando, quando ele olha para o soldado, ele vai ter o discernimento da revelação a qual Deus estava dando naquele momento. E o que falta hoje em dia para muitos é esse dom, o dom do discernimento, o dom de discernir, porque quem tem o dom do discernimento sabe quando é Deus que está falando e quando não é o homem que está falando, porque ele sabe discernir, ele tem esse discernimento. É um dom que tem estado em falta hoje em dias, mas eu creio ainda, aleluia, que tem um povo que é cheio da presença do Senhor, a qual não é enganado por qualquer, aleluia, falsa doutrina, não. Tem um povo que ainda é cheio da essência do Espírito Santo e não é enganado por qualquer vento de doutrina. E esse povo está aqui nessa noite. Esse povo é eu, esse povo é você. Aleluia. Paulo entende, conjecturando. Quando Paulo olha o soldado romano, pastor dele, ele vai discernir que o soldado romano, ele não vai para a beleza, para a batalha nu ou despido, não. Quando ele olha, ele vai ver que o soldado romano ele tem capacete, ele vai ver que o soldado romano tem couraça, ele vai ver que o soldado romano tem cinto, ele vai ver que o soldado romano tem sapatos ou sandálias, como queira. Ele vai olhar e vai ver que o soldado romano tem escudo. Ele também vai olhar e vai ver que o soldado romano tem espada. Aleluia. E ele vai dizer para a igreja, escrevendo dizendo que a minha luta, a tua luta, não é contra carne e nem sangue, mas sim contra principados, potestades, dominadores e hostes da maldade nos lugares celestiais. Querido, querida, a minha luta, a tua luta, não é contra o teu esposo, não é contra a tua esposa, não é contra o teu filho, não é contra a tua filha, não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra Satanás e os seus demônios. Eu vou melhorar. A tua luta não é contra o fofoqueiro, a tua luta é quem usa o fofoqueiro, a tua luta não é contra o invejoso, a tua luta é contra quem usa o invejoso. Ou seja, a nossa luta é contra Satanás e os seus demônios, pastor.
E Paulo vai nos orientar, dizendo que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Pastor, o que é revestimento? Revestimento é quando você vem no culto como esse, quarta-feira, um calor até mais ou menos. Você coloca o teu básico, você não vem com o teu terno, você não vem com o seu sobretudo. Você coloca apenas uma roupa básica, uma gravata, uma roupa mais ou menos. Quando você sai da sua casa, o vento assopra, o frio bate, e você fala: eita, tá frio, Jesus. Você volta para dentro, pega o seu sobretudo, ou teu terno, ou teu colete, você pega e coloca ele por cima da sua roupa. Esse ato a qual você está fazendo se chama revestimento, ou seja, você está se revestindo para que o frio não possa te atingir. E a Bíblia, Paulo vai nos aconselhar que devemos nos revestir sim, de roupa, não, mas de toda a armadura de Deus, de toda a armadura de Deus. Aleluia. Satanás não tem medo da tua condição financeira, Satanás não tem medo do teu pix, Satanás não tem medo do teu terno chique, do teu sapato bom, se você tem casa, se você não tem, se você é pastor, bispo, apóstolo, padre, não sei, Satanás não tem medo disso. Satanás tem medo apenas de uma coisa: o que é pregador? Da palavra de Deus, da palavra de Deus, da palavra de Deus. Satanás tem medo é da palavra de Deus. Jesus, o deserto, foi conduzido pelo Espírito Santo, tendo jejuado 40 dias e 40 noites. Quem chega diante de Jesus? O tentador. O tentador no hebraico é colocar em teste, saber o que há de força e o que há de fraqueza. Ele é tão miserável, pastor Leite, que esperou 40 dias e 40 noites para chegar diante de Jesus. Por que ele não chegou no primeiro ou no segundo dia? Porque ele sabia que no primeiro e no segundo dia Jesus ainda estava forte. Ou seja, ele esperou o momento em que Jesus estava mais fraco. Ele esperou o momento em que Jesus estava mais debilitado. E assim o inimigo de nossas almas, ele não tem pressa, ele é calculista. Ele espera, analisa o momento que você está mais fraco, ele entra. Mas eu louvo a Deus, porque a minha Bíblia diz que é quando estamos fracos. Aleluia. É aí que estamos fortes. Aí Satanás vence, ele está fraco, agora eu acabo com tudo. Mas mal sabe ele que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. Ei, Deus está dizendo esta noite para pessoas que adentram aqui dizendo: eu não aguento mais, eu vou desistir, eu vou parar, estou fraco. Deus está dizendo: tá nada, tu está forte. Porque quando tu pensa que está forte, tu está fraco. Quando tu pensa que está fraco, tu está forte. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, na tua fraqueza, na tua fraqueza, na tua fraqueza. Ai meu Deus, tem muita gente sendo, aleluia, 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 sendo alcançado pela graça de Deus aqui hoje. Deus está dando graça para pessoas aqui nesta noite. Aleluia. Ei, se tu és o Cristo, transforma essa pedra em pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Satanás não faz tudo. Leva Jesus no alto do templo, no pináculo, e fala: ó Jesus, está escrito no Salmo de número 91, né? Que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Então lança-te daqui, porque está escrito: tu não vai morrer. Aí Jesus também, com a palavra, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia! Mais uma vez, Satanás leva Jesus e mostra todos os reinos. Fala para Jesus: ó, se tu me adorares, tudo isso te darei. Aí Jesus vai mais uma vez na palavra, está escrito: adorarás somente o Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Aqui não, Satanás, louvor e adoração é para Deus, culto é para Deus. Se for para você dobrar os seus joelhos, se prostrar, meu querido, minha querida, não é por causa da situação, não, é para adorar, é para adorar, é para adorar, é para adorar.
Jesus venceu. Jesus venceu o diabo pela palavra. E você também vai vencer essa luta pela palavra. Se Deus prometeu, Ele é para cumprir cada palavra. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Pastor, temos que ter o discernimento. Porque o que falta hoje é o discernimento. Paulo vai ser bem específico, que a nossa luta é contra Satanás e os seus demônios. Mateus, o seu capítulo 17, vai nos relatar a respeito de um jovem lunático, que a ciência diz que era lunático. Lunático, segundo a ciência, é aquela pessoa a qual fica olhando para a lua ou fica vivendo no mundo da lua. Lunático, segundo a ciência, é aquela pessoa que no mesmo tempo que tem uma autoestima boa, já tem uma autoestima má. É uma pessoa que sofre epilepsia. Segundo a ciência, é uma pessoa, para resumir em poucas palavras, uma pessoa louca, uma pessoa doida, uma pessoa lelé da cabeça. E esse pai pensou que este jovem tinha essa doença da loucura, essa doença que porventura, que por sua vez tinha o nome lunática pela ciência. E agora este pai desesperado, ele chega até os discípulos de Jesus e pede para os discípulos de Jesus curarem o seu filho. A Bíblia nos diz que agora, por sua vez, os discípulos não conseguem curar esse jovem da sua doença, da sua loucura. E agora, por sua vez, esse pai desesperado pega o seu filho, leva diante de Jesus. Quando Jesus olha, Jesus diz: não é doença, mas sim demônio. Ou seja, temos que ter o discernimento do que é físico e do que é espiritual. Se é físico, é físico. Se é espiritual, é espiritual. O pai olhava e dizia: é físico. Jesus olhou e disse: é espiritual. E a Bíblia nos diz que ali naquele exato momento o espírito maligno se manifesta. O jovem começa a babar, a se contorcer. Louvado seja o santo nome do Senhor. E a Bíblia nos diz que naquele exato momento Jesus expulsa aquele espírito imundo, aquele espírito maligno daquele jovem. E Jesus vai perguntar para o seu pai: até desde quando ele está assim? E o pai daquele jovem vai dizer: desde a sua infância. No mesmo tempo que ele se lança no fogo, ele se lança na água. Ou seja, aquele pai vem sofrendo há anos por causa de um espírito maligno. E é isso que os espíritos malignos fazem. Eles trazem sofrimento, eles trazem tristeza, eles trazem dor. Mas até o momento em que Jesus ele entra na história, aleluia. Se porventura você tem sofrido dor, sofrimento, tristeza por causa do espírito maligno, pode ficar tranquilo, porque Jesus entra na tua história hoje. Aleluia. Jesus expulsa aquele demônio. Louvado seja o santo nome do Senhor. E os discípulos perguntam: Senhor, mas por que nós não conseguimos expulsar? E Jesus vai dizer: ó geração incrédula, até quando estarei eu convosco? Não sabeis que tem casta de demônio que só sai com jejum e oração? Aleluia. Tem batalha que você vai vencer com oração, mas tem batalha que você vai vencer com jejum. Eu vou melhorar. Aleluia. A Bíblia nos diz que quando Davi se deparou com o urso e com o leão, ele teve que lutar. Ele teve que o quê? Lutar. Davi, quando ele se depara com Golias, ele teve que lutar. Sansão, quando se depara com o filhote de leão, ou leão como queira, ele teve que lutar. Aleluia. Agora, por sua vez, Daniel, antes de entrar na cova dos leões, ele não lutou. O que ele fez, pastor? A minha Bíblia e a tua Bíblia vai nos dizer que, diferente de lutar, ele vai orar. Aleluia. Ou seja, pega isso, pelo amor de Deus. Há batalhas que você vai vencer lutando, mas há batalhas que você vai vencer orando. Aleluia. Eu vou além. Há batalhas que você vence lutando, há batalhas que você vence orando, mas há batalhas também que você vai vencer
jejuando, querido. É jejuando, querida. Parte para o jejum, parte para a oração, porque através disso a glória do Senhor se manifesta. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Tem mais 14 minutos, eu já encerro. Aleluia, a Bíblia nos diz em Mateus, no seu capítulo, em Marcos, melhor dizendo, no seu capítulo 5, aonde Jesus ele vai para Gadara. Mas antes de Jesus ir para Gadara, Jesus estava ministrando em Cafarnaum da Galileia. A Bíblia nos diz em Marcos, no seu capítulo 4, no seu verso 35, antecedendo Marcos, no seu capítulo 5, que Jesus dá uma ordem para os seus discípulos, dizendo: entremos todos no barco e passemos para o outro lado. Ou seja, Jesus estava dando uma ordem para os seus discípulos: vamos entrar todo mundo no barco e vamos atravessar o outro lado do barco. Jesus ele sempre vai nos dar um destino, mas ele nunca vai nos revelar o percurso. Mas se Jesus falou que você vai chegar, você vai chegar. Aleluia. Jesus fala para os discípulos: vamos entrar todo mundo no barco e vamos atravessar do outro lado para a terra de Gadara. Quando eles entram no barco, Marcos vai nos dizer que se levanta uma grande tempestade. Ondas estavam açoitando o barco. As águas estavam entrando dentro do barco. O barco estava quase em um pique. E a Bíblia nos diz que Jesus, dentro do barco, ele não estava preocupado, ele não estava aterrorizado como os discípulos, mas pelo contrário, pastor David, ele estava dormindo. Às vezes hoje você entrou aqui com o teu barco sendo açoitado pelas ondas, o vento tem assoprado, mas pode ficar tranquilo, Jesus está no barco. E quando Jesus está no barco, o barco não afunda. Pastor David, vice-presidente, o que me chama a atenção nessa tempestade é o vento, porque o vento estava soprando forte. O interessante é que Deus, ele deu autonomia para o vento. Pastor, o que é autonomia? É autogoverno, poder de decisão. É isso que Deus deu para o vento: dependência. O vento ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. O vento, ninguém tem controle sobre o vento, porque Deus lhe deu autonomia, ou seja, poder de autoescolha. Se o vento quiser assoprar para a esquerda, ele assopra para a esquerda. Se o vento quiser assoprar para a direita, ele assopra para a direita, porque Deus lhe deu autonomia para isso. Mas aqui Marcos vai nos dizer que o vento estava soprando, e agora quem vai se levantar no barco é o grandão da Galileia. E ele vai dizer as seguintes palavras: vento, se aquieta-te. Aleluia. Aleluia. Mas espera aí, pastor, Deus deu autonomia para o vento. Aleluia. Mas o vento tem se levantado forte, e o dono do vento, dono de todas as coisas, tem se levantado também. Aleluia. E quando ele se levantou, ele falou: calma aí, vento, tu está soprando muito forte, se aquieta-te, vento. Aleluia. Os discípulos vão olhar, vão ver Jesus falando com o vento. Quando Jesus fala: vento, se aquieta-te, mar se acalma, o vento se aquieta, o mar se acalma. Uns olham para os outros, pastor David, e diz: aleluia, quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Aleluia. Sabe quem é ele? Quem é ele? Para o cego, ele é a luz do mundo. Aleluia. Aleluia. Quem é este? Para o cego, ele é a luz do mundo. Para o prisioneiro, ele é o advogado dos advogados. Para o sedento, ele é a fonte de águas vivas. Para aquele que tem fome, ele é o pão da vida. Para o cego, ele é a luz do mundo. E para a igreja dos dias atuais, ele é e ele há de vir. Aleluia. Jesus, ele era e ele
chega nas terras de Gadara, Paulo vai dizer que todas as coisas Deus sujeitou aos pés de Jesus Cristo, sejam eles principados, poderes, potestades e domínio. Todo nome que se nomeia nome neste século, mas também o vindouro, sujeitou todas essas coisas aos pés de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo tem toda a autoridade no céu e na terra. Aquelas terras tinham um governante, pastor David, e o governante daquelas terras era forte, aleluia. Mas quando Jesus ele desce do barco, coloca os pés em Gadara, o governante daquela cidade estremece, porque ele sabe e reconhece que chegou alguém maior do que ele naquela terra. Aleluia, aleluia. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou pisando na tua casa, e aonde havia o mal vai ter que estremecer, porque o grandão da Galileia está chegando lá. O grandão da Galileia está chegando lá. Glória a Deus. Ele estremece, ele sai do sepulcro. Marcos vai nos dizer que a morada deste homem era no sepulcro, andava nu, se machucava com as pedras e ficava vagando dia e noite. Mas quando Jesus ele chega, ele vai ao encontro de Jesus e se prostra diante de Jesus. Marcos vai nos dizer que a sua morada era no cemitério. Este homem morava no cemitério. Quando ele se prostra possesso por demônios, Jesus vai fazer uma pergunta, e Jesus vai perguntar para ele: qual é o teu nome? Ele vai olhar e vai dizer: o meu nome é Legião, porque somos muitos. Legião, para quem já estudou, sabe que legião era uma contagem militar romana da época, que era composta por 6.000 homens, ou seja, 6.000 soldados. Pastor, a ciência não consegue explicar, a lógica humana não consegue explicar, o tempo humano não consegue explicar como que 6.000 demônios cabem dentro de um homem, de uma pessoa. A Bíblia explica. Estudiosos vão dizer que a sua morada era no sepulcro, ou seja, para esse espírito se retirarem deste homem, deste mal, este homem tinha que entrar dentro de uma sepultura, pois a sua morada era no cemitério. Quando ele entrava dentro da sepultura, os espíritos malignos que o assolavam, o possuíam, se retiravam. Os gadarenos tentavam de tudo para tirar esses demônios deste homem. Quando os espíritos se retiravam, os gadarenos, por sua vez, lançavam correntes, lançavam grilhões, o prendiam. Mas a Bíblia vai nos dizer que, por sua vez, nada dava certo, nem corrente, nem cadeia, nem grilhões, porque quando os demônios passavam, manifestavam, eles quebravam as cadeias, quebravam os grilhões, despedaçavam as correntes, porque tinha 6.000 demônios dentro deste homem, uma força sobrenatural. Mas quando esses demônios viram Jesus, eles dobraram diante de Jesus. A legião militar romana era a força mais poderosa da época, era uma máquina de guerra, aonde passava deixava rastro de destruição, casas eram assoladas, famílias destruídas, traziam graves consequências por onde eles passavam. E assim eram esses demônios na vida deste homem. Esses demônios tiraram a paz deste homem, esses demônios tiraram a família deste homem, tiraram a alegria deste homem, tiravam o direito de ir e vir deste homem. Esses demônios tiravam tudo deste homem. E assim, por muitas das vezes, é o que tem acontecido em muitas vidas hoje. Satanás tem tirado tudo, a alegria, tem tirado a paz, tem tirado a família. Mas nesta noite eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu não sei o que você tem perdido, eu não sei qual é o passo de destruição que Satanás tem deixado na tua vida. Se tem tirado a tua alegria, se tem tirado a tua paz, se tem tirado a tua família. Aleluia. Não se preocupa não, porque Jesus está indo ao teu encontro, e Jesus está